Grete acorda com uma ligação de seu amigo, o lembrando do exame. Ele diz que está com dor de cabeça. Tetri propõe que então ele tome um maldito paracetamol. Se perder outro exame, não vão se formar juntos. No elevador seu coração bate muito forte, e começa a ter vertigens. Finalmente ele sai do elevador. Com muita falta de ar, Corny, seu irmão mais velho, vai no escritório do seu pai. Ele tem algo muito importante para falar com ele. Quer que ele assuma o departamento de investimento, hoje quer que ele comece a trabalhar no escritório, porque vê o seu potencial. Grete vai avoado para o exame para não se atrasar. Seu amigo liga perguntando se ele tem uma calculadora reserva, pois esqueceu de trazer a dele. Durante essa distração, atropela uma pessoa. É uma mulher que está agonizando. Ele rapidamente entra no carro e vai embora sem prestar socorro à jovem. No caminho, sente novamente o coração bater forte, e de repente, ele volta 4 minutos no tempo. Seu amigo tá perguntando se ele tem uma calculadora extra. Grete tá sem entender nada, entra no carro e continua a caminho. Agora podemos ver uma mulher que está desesperada, prestes a se jogar na frente do primeiro carro que vier, e o acidente ocorre novamente, dessa vez. Pergunta se ela está bem e chama uma ambulância, porém ela quer ficar lá. Mesmo assim ele relata o ocorrido e a ambulância leva ela. O Dr. Time fica sabendo do caso. É uma mulher que foi atropelada por um carro há 15 minutos, após avaliar o seu abdômen. Ele informa que ela vai precisar de uma cirurgia de emergência, porém ela afirma que na verdade, se jogou na frente do carro de propósito, porque não quer mais viver. Mesmo assim, ele diz que o sangramento intra-abdominal, se não operarem. Agora a situação poderá piorar, por ela tudo bem, pois quer morrer. Ele responde que ela pode morrer em qualquer lugar, menos lá. Hoje Time é autorizado para fazer a cirurgia, e ele está muito pronto para fazer isso. Enquanto isso o Sr. Corny entra em um estabelecimento afastado, e pergunta se essa é a empresa que seu pai estava falando. Samar responde que sim, é lá que podem ganhar milhões em minutos. Jogo de azar online, tem 3 cassinos na fronteira, tem certeza que ele poderá visitar. Samorner abre o cofre e entrega as informações dos acionistas, todos os ganhos e despesas. Chegando em casa recebe carinhosamente o seu namorado. Tom entrega um pouco de água e informa que vai voltar ao trabalho. Corny menciona que ele não precisa trabalhar, e pergunta se o dinheiro que deu a ele não foi o suficiente. Ele responde que não é isso, mas tem que trabalhar também. Percebe que ele tá meio estressado. Corny relata que é porque seu pai pediu que ele tomasse de conta da empresa. Mas é um departamento que nem sabia que existia, por isso se sente um pouco mal. Tom acha que ele vai ficar bem. Quando ele começar algo novo sempre será um desafio. Só fique forte e siga em frente. Corny comenta que ele é tão bom. Ouvir ele falar sempre o faz se sentir melhor. Ele diz que não é bom apenas em falar. E Corny, sem pensar 2 vezes, parte para o ataque. Se agarram com muito fogo, e Tom propõe que façam isso sem camisinha, pois ele quer sentir. No entanto, Corny não dá ouvidos. E pega ele de jeito, e termina a parada bem rápido. Agora quer ajudar Tom a terminar também, e os dois dão aquela aliviada maceta. Depois fica só no love. Depois de umas preliminares, Corny propõe uma outra rodada, e Tom tá disposto, mas durante os beijos quentes, são interrompidos por uma ligação. Corny pede desculpas a seu pai e diz que está com Fazai. Está indo agora. Corny pede desculpas ao Tom, mas seu pai quer que ele vá para casa agora para o jantar. Grete chega muito pensativo, e seu pai informa que conversou com a polícia. Por sorte ela não morreu. Quando que ele vai parar de estragar tudo e o forçar a limpar sua bagunça? Mais tarde, Grete vai tragar um cigarrinho para aliviar o estresse. Corny vai até ele e pergunta quantas vezes pediu para ele parar de fumar. Ele está preocupadíssimo com as horas. Acha que o relógio do seu celular estava estranho, mas tá tudo bem agora, porque está tudo estranho hoje. Bateu o carro e viu o futuro que ele ia bater em alguém. O relógio que viu pareceu estranho e distorcido. Corny indaga se ele tá usando substâncias. Acha que ele deveria descansar. Talvez não esteja dormindo o suficiente. Pare de beber um pouco. Time chega na casa de sua avó. Quer saber se ela tomou os remédios para a diabetes, mas ela esqueceu. Time acha que ela é teimosa, gosta de provar os doces. Porém ela afirma que faz as sobremesas e tem que provar. Se não provar e não ficar bons não terá cliente. Time pede para ela esperar mais um pouco. Em breve ele se tornará um cirurgião. Vai se tornar um médico rico e dar plantões e ganhar muito dinheiro, e tornar suas vidas melhores. Dia seguinte, Grete olha para o elevador, mas decide dessa vez não entrar.
Vai ao hospital para levar flores para a paciente, fica paranoico com o elevador e se pergunta, por que nada aconteceu com ele. Grate pergunta pela paciente e olha a hora. Deixa as flores para ela e logo em seguida tenta se retirar, mas ela o chama de volta, diz que ele não precisa se preocupar com os problemas que ela causou, ela mesmo. Contará à polícia que ela intencionalmente entrou na frente do carro. Grate só quer ir embora, e com toda essa pressa, esbarra no Dr. Time, o qual pergunta se ele não sabe pedir desculpas. Nesse momento são as 13h14, seu coração começa a bater forte novamente, e volta no tempo. Exatamente às 13h10, dessa vez ele não deixa as flores no quarto dela, apenas pede para a recepcionista entregar, e observa o doutor que acabou de esbarrar. Escuta atrás da porta uma paciente relatando que não sabe o que aconteceu com ela. Vivia a vida normalmente, mas era sua vida passada, como se eventos do passado passassem em sua mente, parecia real. Mas havia uma coisa que não parecia real, ela podia ver 4 minutos no futuro, e outra vez Grate esbarra no doutor, fazendo cair toda a papelada. A mulher se recusa a dormir, Time vai até ela, e ela relata que seu filho buscou a perda de sua vida, ela morava com ele, não tinham dinheiro. Seu filho tentou ganhar dinheiro, mas no final ele perdeu tudo, aposto que foi no jogo do tigrinho. Ela não sabe por que deveria continuar vivendo, ele pede para ela tentar dormir, ao sair ver as flores que Grate deixou para ela. E lembra de quando os dois se esbarraram, ele pergunta se aquele era parente da paciente, ela informa que ele apenas pediu para levar essas flores para o quarto. Domi presencia Tetri tentando levar Viu à força, e deixou o celular gravando a cena. Dia seguinte Mod vai até ele e pergunta onde que Viu está. Domi disse que viu ele com ela. Tetri responde que Domi tá falando besteira. Um tempo depois, quer falar com ele sobre isso. Ontem à noite ele e Viu foram embora separadamente. Se alguém perguntar para onde Viu foi, não diga que os viu juntos, não haja como se já soubesse de tudo. Domi questiona o porquê ele tá nervoso então. Ou ele sabe para onde Viu foi, o cara fica nervosão, e o ameaça. Tetri liga para Grate, dizendo que está quase no seu apartamento. Tem algo divertido que precisa da sua ajuda. Grate pergunta-se. Ele sabe que Viu está sumida, ele responde que sim, está com ele, a trancou para que ela não fosse a lugar nenhum, e que ela o queira de volta. Grate comenta que alguém pode dar queixa do desaparecimento dela, porém ele indaga quem se importa, tem algo mais importante para fazer, abre o porta-malas. Domi está lá dentro, diz ele que está ensinando uma lição, só dando uma surra nesse filho da mãe intrometido, mas não pensou que ele iria apagar por tanto tempo. Grate acha que deveriam levar ele para o hospital, e ele acha que fazer isso seria estúpido, e se ele morrer no hospital, apenas o ajude a terminar isso. Grate pergunta terminar o quê? Ele afirma que afogando ele. Grate não quer fazer isso. Tetri indaga, quando você brigou no bar, eu não te ajudei. E agora que preciso de sua ajuda? Grate afirma que isso é sério, se quer fazer isso faça sozinho. Tetri percebe que ele acordou e vai até ele, pega uma pedra, e começa a dar várias pedradas na cabeça dele. Grate enquanto isso sente a mesma coisa e volta no tempo, na mesma hora em que ele pede a sua ajuda. Então ele repentinamente tira Tetri do porta-malas para fechar, os dois se pegam no soco. Até que Grate consegue escapar, fecha o porta-mala, entra no carro e vai embora. Domi é levado para o hospital, a enfermeira pergunta se Grate bateu a cabeça, pois precisa passar pela triagem. Time olha em sua direção, e pergunta se alguém já avaliou o caso dele. A enfermeira informa que todos estão ocupados com casos urgentes. Agora, então ele planeja ir até lá, mas antes dá uma olhadinha no espelho e arruma o cabelo, também dá uma olhadinha nos músculos, ele quer pegar o prontuário dele. A enfermeira informa que é apenas uma pancadinha na cabeça, porém ele toma de sua mão assim mesmo e vai até lá, pergunta o que aconteceu, ele responde que levou um soco. Time pede para ver a ferida. Se aproxima, e Grate fica nervoso. Como todos os médicos estão ocupados, ele vai suturar a sua ferida. Enquanto isso, Grate dá uma olhadinha no corpo dele pelo buraco do campo cirúrgico. Time pergunta por que ele tá tão nervoso. Grate comenta que já viu ele antes. Time lembra que Grate esbarrou nele. O mesmo pergunta o nome do doutor. Ele se apresenta, pede para ele vir limpar a ferida todos os dias. Os pontos podem ser removidos em uma semana. Pode remover para ele, porque ele costurou. Grate pergunta se ele já conheceu algum paciente que poderia ver o futuro. Ele viu alguns na ala psiquiátrica. Ou um paciente que está
Confuso ou delirando, esse inspetor está trabalhando em um caso de assassinato, procura por evidências no local do ocorrido e encontra a pedra com sangue. Tom corre desesperado e pergunta onde que está seu irmão. O inspetor pergunta se ele pode confirmar que este é seu irmão, sente muito pela sua perda. Tetley chega puto questionando como ele ousa traí-lo, ele afirma que não traiu, estava prestes a matar Domi, não deveria impedir. Tetley pede para ele parar de acusá-lo, e brigam novamente, está disposto a matar seu melhor amigo, e o doutor aparece para impedir, mas ao contrário de Grate, sabe dar golpes certeiros, porque treina nas horas vagas. Time bota o esquentadinho para a rua, Grate pergunta se ele não deveria estar no hospital. Ele responde que ser médico não significa ficar no hospital o tempo todo, veio visitar um amigo por lá, quem era aquele? Ele diz que ele não precisa saber. Time pede desculpas pela pergunta, só estava preocupado. Grate acha que ele deveria ver seu amigo. O doutor propõe que pelo menos eles troquem o line, para o caso daquele cara voltar e ele precisar de ajuda, se não quiser tudo bem, vai indo. Grate pede para ele esperar, e trocam o line, fica uma confusão no cassino porque o sistema travou repentinamente, uma menina está meio suspeita. Tom está muito deprimido por causa da morte de seu irmão, liga para Corny. Ele atende, mas rapidinho desliga, porque está muito ocupado. Samar informa que ainda não encontraram um hacker, estão investigando. Ele usou os lucros para expandir o servidor sem informar os acionistas, avisou ele sobre isso antes, precisa informar ao presidente. Corny diz não. Ele mesmo cuidará disso, recebe novamente a ligação de Tom, atende e responde que quando estiver livre liga de volta, infelizmente Tom vai ter que suportar a dor sozinho. O diretor comenta que ele acabou de assumir o cargo e já fez as ações despencarem, fez algumas investigações, ele sabe quem é o acionista que contratou o hacker, é o Sr. Van Shay. Corny vai ter que falar com ele sobre qual é o problema, e encontrar um acordo, mas encontrou uma solução mais fácil para ele tem muito o que aprender. Corny pergunta se ela sabe quem seu pai contratou para cuidar daquele acionista, ela não sabe e não quer saber, não quer que pense muito nisso. E se houver qualquer outro problema, pode ligar para ela. Enquanto isso, sensualiza mostrando suas lindas pernas, e ele vai proporcionar a ela um pouco de prazer. Tom escuta a campainha tocar e corre para atender, é o inspetor, o qual pede desculpas por incomodá-lo, estava na área e pensou em verificar como ele estava. Tom responde que está bem, ele não precisa se preocupar. O inspetor quer garantir a ele, que encontrará a pessoa que matou seu irmão, ele passará pelo processo judicial e será condenado à prisão. Tom afirma que já viu isso. A maioria pega apenas 10 anos no fim, todos são liberados. Esse seu processo judicial, existe realmente justiça? Mas obrigado pela visita, a garota suspeita entrega um dispositivo para o acionista desconhecido. Domi acorda muito machucado no leito do hospital. Tá se sentindo ainda um pouco confuso, enquanto Grate tá vidrado no relógio. Mod vai até ele, informa que alguém pediu para dar isso a ele, um cara branco muito bonito. Meio sério, ele olha a mensagem dizendo, não se esqueça de tratar a ferida no hospital. Depois disso vai até ele, pergunta se precisa de alguma coisa. Ele responde que não precisa de nada, só veio lembrar ele de tratar sua ferida. Grate indaga se ele veio até lá para dizer isso. E como sabia que ele gostava de Taiteia, ele diz que perguntou a seu amigo da universidade. Grate comenta que ele é estranho. Time afirma que só quer conhecê-lo melhor. Mas se está sendo muito estranho, o desculpe. Está livre hoje à noite? Quer jantar com ele? Ele pede para deixar para outro dia, pois tem um trabalho a entregar. Precisa ir no caminho acontece. Novamente, ele olha a hora e volta no tempo, bem na hora que Time diz que só veio lembrar ele de tratar seu ferimento. E Grate pergunta se ele lembra quando perguntou sobre como ver o futuro. Não é algum paciente psiquiátrico, é ele. Consegue ver 4 minutos no futuro? Time quer saber quais os sintomas. Ele diz que Grate chama ele de volta, e comenta que depois de tratar seu ferimento, eles podem comer algo, mais tarde. Jamie menciona que ele tá meio distraído. Grate afirma que não está com mais fome, e vão até as máquinas de garras. Grate não consegue de primeira. Time pede para ele mirar no corpo, vai mostrar como se faz, e logo de primeira consegue pegar um. Depois de um tempo Grate fica craque na máquina. Depois deixa o doutor em casa, e pergunta se ele mora com sua avó. Ele informa que sua mãe e seu pai faleceram quando era jovem, são apenas os dois. Ele comenta que parece ser uma situação difícil, e é.
Por isso acha que ser médico vai deixar sua avó e ele em uma situação melhor. Provavelmente não consegue entender sua situação, mas Grete menciona que tem dinheiro. Mas nunca foi feliz, antes era só ele e sua mãe, a primeira esposa de seu pai. Cometeu um ato contra sua vida. Então se mudou para a casa principal com seu pai e seu irmão mais velho. Seus pais ficavam cada vez mais ricos, o tempo que eles tinham para ele tornou-se cada vez menor. Quando era criança, uma vez pediu para brincar em uma máquina de garras, mas eles disseram que era uma perda de tempo. Então eles compraram um brinquedo de milhares de dólares para ele, agora nem sabe onde deixou. Jamie comenta que quando ele quiser ir na máquina de garras novamente, vai com ele. Grete pega lentamente em sua mão, e lembra de algumas cenas dos dois. Como se já estiveram juntos, Time percebe sua avó vindo. Antes de deixá-lo ir, Grete entrega um animalzinho de pelúcia, dos vários que eles pegaram. Não aproveita que o Samar tá dormindo e pega a chave do cofre. Tira algumas fotos dos arquivos que encontrou, mas ele aparece imediatamente e diz que vai matá-la, porém ela consegue fugir, mas não por muito tempo. Ele acerta um tiro. E ela joga o celular no lago. O cara entrega o celular para Corny, mas o celular não liga. Ele pede para consertar e descobrir para quem não enviou a informação. Por outro lado, Tom está furioso, porque Corny ainda não foi vê-lo, e não atendeu suas ligações todo esse tempo. Se pergunta por que aguenta essa merda, até que tempo depois escuta a campainha, e vai até lá bem rápido, mas é o inspetor novamente, informando que não vai mais cuidar do caso de seu irmão. O chefe vai cuidar disso. Não sabe por quê, mas ontem recebeu a ordem para se retirar. Acha que ele não irá obter uma resposta sobre quem assassinou seu irmão. Tom pergunta se o chefe não é bom. Ele responde que não pode responder isso lá. Então Tom deixa ele entrar. O mesmo percebe tudo jogado, e pergunta se mais alguém mora com ele, parentes ou parceiro. Ele responde que não. Então o inspetor relata que o chefe Naret tem um histórico de aceitar subornos, manipulou o caso para favorecer o culpado no passado. Ele verificou as redes sociais de seu irmão. Leu cada postagem e comentário. Um comentário de uma amiga de seu irmão diz que no fundo todo mundo sabe quem fez isso. Só quer dizer que não desistirá de descobrir quem matou seu irmão. Tom, desconfiado com esse interesse todo, indaga que ele está o ajudando tanto. O que realmente quer? Gosta dele? Tom se aproxima e dá um beijo nele. O inspetor menciona que não deveria fazer isso, mas mesmo assim vão se pegar, e Tom pede que ele faça isso sem camisinha. O inspetor comenta que com camisinha é mais seguro, e os dois fazem sexo. Após isso, o inspetor tira uma foto dele, e comenta que não achava que ele seria assim. Tom pergunta, assim como? Se pegar com um policial? Ele dá uma risadinha. Tom gostaria de saber se ele pode passar por lá e lhe fazer companhia com mais frequência. Ele responde que sim, se não tiver preso ao trabalho, ele pode ligar a qualquer hora, e sobre seu caso, não vai desistir tão facilmente. O inspetor vai à universidade, pega um bilhete no carro dizendo que se ele não parar de bisbilhotar, vai matá-lo. Grete tá pensando horrores no Time, e começa a ver o relógio estranho novamente, então faz algumas anotações sobre os acontecimentos, para entender o que está acontecendo com ele. Em seguida manda uma mensagem para o doutor. Quer encontrar um médico com a paciente similar a ele, quando pode ir. Está muito ansioso e liga também, porém, não é atendido. Corny recebe uma ligação informando que o celular ainda não foi consertado, e ela não quer falar. Corny responde que ele mesmo irá falar com ela. Grete vai falar com seu irmão sobre os seus sintomas estranhos, então agora, a hora que ver quando está sozinho, está parada às 11h02. Corny pede para ele encontrar um médico. Ele fala que já encontrou, mas ele não está atendendo. Então Corny propõe que ele procure outro médico. Vai marcar uma consulta com um médico que ele conhece. No caminho, ele é ameaçado. O cara pergunta onde que não está. Corny tenta se defender, mas o cara, o qual já suspeitamos quem seja, é muito bom nos golpes. Grete presencia a confusão e chama pelo seu irmão, e o sujeito logo vai embora. Corny pede para não deixar ele escapar, então Grete consegue alcançá-lo, e os dois brigam. Jaime não prolonga isso por muito tempo, e logo tira sua máscara. Grete fica chocado e sem ação alguma, e o doutor vai embora. Corny chega muito ferido e muito bravo, porque ele fugiu. Dia seguinte, Grete vai até o hospital. Time está na sala de cirurgia. Ele é obrigado a esperar por longas horas, até que finalmente o doutor aparece. Já sabendo o que ele está fazendo lá, Grete está esperando que ele diga alguma coisa.
Poderia chamar a polícia para prender ele agora, mas está lhe dando uma chance, porque fez isso. Tai me pergunta se ele não sabe que seus pais ferraram com as pessoas e fizeram com que seus pais morressem. Onde está Nan, a pessoa que seu irmão capturou? Great pergunta do que ele está falando. Tai me informa que se ele quiser contar à polícia, faça isso. Se não disser onde Nan está, então saia de sua frente. Great volta 4 minutos no passado novamente, está no hospital ainda. Chaime aparece. Great vai até ele e pergunta se é a Nan, a mulher que seu irmão capturou, então, vai ajudá-lo a encontrar ela. Tom foi cremar o corpo do seu irmão. Agradece pela ajuda do oficial. Agora não tem mais família, não tem paz, perdeu seu irmão mais novo, se sente completamente perdido, o inspetor diz. Mas você tem a mim. Em seguida ele percebe alguém os observando. Tom quer saber o que foi. Ele responde que está sendo seguido há um tempo. Provavelmente é aqueles que não o querem no caso do seu irmão, ainda está procurando por evidências. Talvez a pessoa que esteja envolvido é um herdeiro de uma família poderosa. Ele também deve ter cuidado. Tom indaga como poderia ter cuidado. Agora também está morando sozinho. O oficial responde que ele deveria morar com ele e fazer companhia até que o caso seja resolvido. Talvez seja melhor. E Tom não recusa. Ele pergunta se Tom não quer as suas coisas lá em cima. Mas não é isso. Tom quer ganhar a devida atenção primeiro. Pede para ele tirar a calça. O oficial fica meio pensativo, mas aceita a ousadia, e Tom brinca com o revólver dele. No entanto, escuta o barulho de um carro. E vai ver quem é. Finalmente o bonito dar as caras, e Tom pede para ele se esconder bem rápido.